side so that I never feel alone again. They've always been. Estamos aqui na modernidade novamente, mas agora com Ita Kirch, esse fotógrafo super conhecido por revelar não só lugares, mas muita gente também que anda pelo caminho dele, pelo caminho da bala, em mais de 4 obras, agora 5 obras na verdade, com Vida na Boleia, o último livro do Ita Kirch com a bala. E que eu gostaria que ele falasse um pouquinho de como é que está essa repercussão, já que o Vida na Boleia está na estrada, né? Ele está correndo por aí agora, vida própria, correndo o Brasil. Oi, Karina, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo falando contigo. O nosso livro Vida na Boleia foi lançado em abril e agora a gente já não enxerga mais ele na estrada, já fez algumas curvas por aí. Então, eu acho que a aceitação está super boa, está surpreendente até, porque a gente está atingindo quem a gente gostaria mesmo de atingir, que está dentro do livro, que são os caminhoneiros, os borracheiros, as pessoas que fazem toda essa vida girar, de levar todas as coisas que a gente usa, que tudo passa por um caminhão, né? No Brasil tudo passa pelo caminhão, tudo passa por esse transporte, né? É um tipo de transporte que realmente toma o Brasil de norte a sul e de sul a norte, né? E o Vida na Boleia, que eu acho interessante, é justamente isso, esse olhar sobre o ser humano, né? Todo esse contexto, não é só a estrada. A estrada sim, ela permeia toda a história do livro, mas as pessoas, a revelação do olhar das pessoas é que é o grande diferencial dessa obra, né, Ita? Com certeza, isso foi porque no início a gente começou, claro, tu começa a fotografar a estrada, com as curvas, o dia maravilhoso, pegamos muita chuva também, muitos arco-íris, né? Mas isso chegou uma época que começou a cansar isso, começou a se repetir. Então a gente foi atrás do que realmente interessa nesse nosso livro Vida na Boleia, que é a pessoa humana, o caminhoneiro, o mecânico, o borracheiro, a pessoa que vende comida para esse caminhoneiro, tudo que envolve essa grande máquina que é a Vida na Boleia. E a cada parada que a gente dava, em postos de gasolina ou mesmo onde eles estavam parados, a gente chegou a andar com alguns caminhões também, a gente ficava surpreso porque era muita coisa, muitas histórias que eles nos contavam. Então aquilo a gente foi, a cada dia a gente se apaixonava mais por esse trabalho e ficamos 90 dias dele foto de caminhoneiros. O período que vocês fotografaram de 90 dias foi de quando a quando? Foi de 15 de setembro do ano passado até 15 de dezembro, né? Então a gente fez o primeiro lado oeste do nosso país, fomos até Porto Velho, porque a primeira grande parada que eu tinha, eu queria saber como é que era ver os caminhões sendo transportados pelo Rio Madeira até Manaus, né? Pela Amazônia. Então a gente conseguiu chegar e depois entramos na Transamazônica também para andar nessa estrada que foi tão conhecida, é tão conhecida ainda, e a gente andou 400 quilômetros pela Transamazônica. E o que tu viu na Transamazônica? Porque a gente sempre tem essa imagem que chega até a gente de um caminho inesgotável, porque nunca foi terminado de fato, né? Sim. E tem muitos contratempos para quem cruza a Transamazônica. Vocês passaram por algum momento mais difícil ali? Não chegamos a passar porque a gente andou só 400 quilômetros, são mais de 2.000 quilômetros, né? E a gente foi numa época que era propícia para a gente atravessar, que foi a época da seca, né? Nós não chegamos a pegar a época das chuvas, que é durante o nosso verão. Então, não tivemos assim nenhuma dificuldade, mas deu para sentir andar no meio da selva, né? E ver aqueles caminhões transportando aquelas toras enormes de madeira. Eu acho que foi uma coisa muito interessante, porque o Brasil do Norte é muito diferente do Sul ou do Centro, né? Sempre é válido a gente fazer isso. E o Brasil do Sul? Que outra visão tu tem do Brasil do Sul depois dessa experiência? Aqui a gente é diferente, né? A gente tem outros tipos de carga. Aqui as estradas, não digo que são melhores, mas tem mais postos, tem mais locais para os
caminhões, para os caminhoneiros poderem parar seus caminhões. Não que todos os lugares tenham lugar, né? Porque hoje tem muito caminhão, cada vez mais. Então, essa é uma das grandes dificuldades dos caminhoneiros, é parar, ter a segurança para não ser assaltado, a carga não ser roubada, né? Então, tudo isso. Tu me disse agora há pouco que recebeu mais uma ligação, uma venda do livro, e é também desse público que foi retratado. Como é que é isso? Como é que é essa experiência nova de levar, cumprir, na verdade, o que tu tinha te proposto quando pensou no livro? Sim, foi há pouco eu te mostrei que eu recebi mais o detalhe de um depósito que um caminhoneiro fez lá de Minas Gerais. Ele tinha me ligado hoje pela manhã, eu até achei, isso deve ser uma ligação, é um engano, mas não, era um caminhoneiro querendo comprar o livro. Então, é que a gente fez alguns anúncios em algumas revistas especializadas em caminhão, e aonde numa delas eles estão fazendo um sorteio de cada mês é sorteado o nosso livro Vida na Boleia. E isso está dando resultado que as pessoas estão vendo e se interessando por esse tipo de obra, né? Que é uma obra, não sei se é inédita ou não, mas não se dá muito valor para o caminhoneiro. Ele é uma figura que só transporta, mas ele tem um valor enorme, né? Depois que tu começa a conversar com eles, nossa, são pessoas maravilhosas. E o que tu ouviu, assim, me fala um depoimento, de repente, alguma coisa que te marcou de um caminhoneiro, que te mexeu contigo, assim, ao longo desse trabalho? Eu acho que os caminhoneiros, aquele que falou que já tinha sido assaltado, a arma tinha sido colocada no rosto dele, tinha sido roubado a carga. Encontramos mulheres dirigindo, né? Então encontramos até um casal que a gente sempre comenta que ela teve o filho, criou o filho deles, teve o filho praticamente dentro do caminhão, ficou com ele até os 5 anos, juntamente com o marido dirigindo, levando a carga, ela também dirigindo. Uma outra mulher que se separou do marido, criou 5 filhos e pensou, agora eu vou realizar meu grande sonho, que é ser caminhoneira. E pegou um caminhão, um baita de um caminhão possante desses modernos, né, que são todos automáticos, é uma coisa espetacular, e sai pelo Brasil para mostrar, para levar essa carga toda. Olha só que história interessante, né? É uma história quase documental, né? Tu pega, assim, umas histórias realmente de muita coragem, de muita bravura e de muita grandeza desses caminhoneiros, né? Com certeza, imagina ficar 30 dias ou mais tempo fora da tua família, levando a carga, não sabendo se tu vai chegar nesse local, e muitos são autônomos, eles bancam o próprio caminhão, então eles têm que levar a sua carga. E as nossas estradas, a maioria das pessoas sabem que não são as melhores condições, muitos buracos, os caminhões aumentaram e as estradas ficaram do mesmo tamanho, né? Então isso dificulta, não tem acostamento, é perigoso, é uma coisa de alta periculosidade, né? Um trabalho também que as pessoas às vezes não valorizam, né? Porque não... E de repente tu mostrando isso, mostrando através de fotos, tu transmite essa potência toda que é o trabalho do caminhoneiro, né? Pelo Brasil. Com certeza, mesmo quando, antes de fazer esse trabalho, quem já não teve atrás de um caminhoneiro, de um caminhão, e ficou puto da cara, porque, pô, tô atrás desse caminhão, olha o jeito que ele dirige, não sei o quê. Mas, depois tu começa a conhecer os caras, tu tem uma visão bem diferente, né? O cara chega com a carga, vai para um local, para uma empresa para descarregar, não sabe quando que ele vai sair dali, fica 3, 4 dias sem as condições de banheiro, de chuveiro, e tem que carregar, né? E tem que entregar essa carga no dia certo. Às vezes as condições até são bem desumanas, né? Porque eles têm que dar uma virada, como tu disse, né? Sem dormir direito, às vezes, né? Sim, aí claro que existe aquela coisa do rebite, né? Que os caminhoneiros, alguns ainda usam, mas a gente viu bastante coisa de... aquela coisa que às 6 da tarde os caminhoneiros param nos postos de gasolina e só podem retornar à estrada quando amanhece, por uma questão de segurança. Mas como a gente não tem muita fiscalização, né, tem uns que conseguem quebrar a fiscalização, tomam os rebite e vão a noite inteira dirigindo.
E além desse livro, que é o último, nós temos mais livros aqui. Tem, na verdade, mais 4 livros. Sim, o nosso Cada um com uma temática, mas sempre envolvendo o Brasil, de alguma forma envolvendo o Brasil, né? Passando pelo Brasil de alguma forma. Como é que foi? Começou pelo primeiro, o primeiro foi? O primeiro foi Visões do Rio Grande, foi lançado em 2004. Na real, antes disso, eu e a Bala sempre viajamos, nós começamos a nossa jornada fotográfica por fora do nosso país. Fomos para a China, Índia, África. E aí até que a gente mostrava isso para as pessoas e as pessoas diziam, por que vocês não fazem um trabalho dentro do Brasil, para que ir tão longe, né? E a gente começou a fazer, fez esse primeiro livro, Visões, e começamos a gostar e hoje estamos há 15 anos fazendo fotos pelo Brasil. Depois do Visões surgiu o Bem Brasil, né? Que foi aquela viagem que a gente fez de uma combizinha, ficamos 17 meses dentro de uma Kombi. E foi talvez a viagem mais maravilhosa que a gente fez, por ter sido a primeira longa viagem, né? E depois surgiu, o que nós vamos fazer agora? Agora vamos fazer um livro sobre a costa do Brasil. Daí fomos lá para a Ilha de Marajó, ficamos 9 meses viajando por toda essa costa do Brasil para fazer esse livro das praias. E depois? E depois a gente pensou, agora nós temos que fazer um livro. Eu acho que, como a gente anda bastante pelos aparados da serra, Gramado, Canela, região dos vinhedos, os rodeios por aqui, a gente instituiu o Serra Gaúcha, fazer um livro sobre a serra, e surgiu no coração da Serra Gaúcha. Então tá, pessoal, a gente conversou aqui com Ita Kirsch. Então, fechando mais um programa Cá Entre Nós, essa entrevista especial com o Ita, desse livro que está correndo o Brasil e já está ganhando o coração de muitos caminhoneiros. Vida na Boleia. Até a próxima!